Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e hoje eu vim aqui para contar para vocês que a Gi, do canal Gi com 2 N's, me cancelou. E para eu arrumar essa situação, eu preciso responder essa tag e me descancelar. Antes então de começarmos com essa tag, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre que vocês já estão acostumados. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho de notificação para ficarem sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal. Deixem um like se estão gostando do conteúdo, isso nos ajuda bastante com o engajamento aqui do canal e o YouTube mostrar mais o vídeo para outras pessoas. Na descrição vão ficar todos os links das nossas redes sociais, Scoob, Instagram, Twitter e também todos os livros mencionados nesse vídeo vão ficar linkados aqui com o nosso link da Amazon. Comprando através desse link, vocês nos ajudam com uma pequena comissão, sem pagar nada a mais por isso. E nos ajuda muito a trazer melhorias aqui para o canal. Então hoje é dia de responder mais uma tag literária aqui para vocês. Como eu disse anteriormente, a gente foi marcado pela Gi, do canal Gi com 2N's. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo dela para vocês irem lá acompanhar depois. E também vou deixar aqui o link do canal de quem criou essa tag para ser respondida. Vamos logo, porque eu não quero mais ser cancelada. Número 1. Um livro que você cancelou antes mesmo de ler. Para essa pergunta, a minha resposta vai ser Corte de Espinhos e Rosas, de Sarah J. Maas. Eu estava muito disposta a dar uma chance para essa autora e ler algum livro dela, mas eu decidi que não vai ser por essa série. Eu fiquei sabendo de uma situação que tem no livro e que me deixou muito desconfortável só de saber que existe essa cena dentro do livro, então eu não quero saber como eu vou me sentir ao ler. Então eu meio que decidi que eu não vou ler, não tem tantos outros livros, tem tantas outras histórias, eu posso conhecer a escrita dessa autora por outras séries, por outros caminhos, então eu não vou ler Corte de Espinhos e Rosas. 2. Que tipo de personagem você cancela? Tem vários motivos que me fazem cancelar um personagem, mas o que mais me irrita e o que eu menos gosto e o que mais me incomoda dentro de um livro são aqueles personagens cheios de mimimi que fica arrumando problemas, desculpas e situações onde não há necessidade. Tipo, um livro que eu li recentemente, a menina, ai, mas eu não posso ficar com ele porque ele vai me abandonar, ai, porque é difícil, porque ele vai chegar uma hora que ele, sabe, tipo, ai, não vai. Eu acho que eu não tenho mais cabeça para personagens assim. Então, ou me faz abandonar o livro na metade, ou eu termino o livro na força do ódio de ter acompanhado aquele personagem até o final. 3. Qual livro você cancelou na primeira vez que você leu? E quando leu pela segunda vez, você descancelou? Eu não tenho um livro específico para essa pergunta, porque normalmente quando eu não gosto do livro, eu não perco meu tempo relendo ele, eu simplesmente já tiro ele da minha estante, passo para frente para não ficar ocupando espaço. Mas eu trouxe aqui 1808 do Laurentino Gomes. Esse livro eu comprei ele em 2009 e comecei a fazer a leitura dele. Mas na época não foi pra frente, não fluiu, eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo na história, eu tinha que ficar voltando várias páginas ao longo do livro para entender. Então eu meio que abandonei, deixei de lado, mas eu sempre tive a curiosidade de voltar a ler e terminar e entender tudo o que estava acontecendo aqui. E aí ano passado eu falei, não, chegou a hora, vamos pegar esse livro e vamos ler ele inteiro. E eu peguei ele para ler, olha só isso, gente, quanta marcação que eu fiz. E foi uma experiência completamente diferente, eu entendi tudo, eu não precisei voltar nenhuma vez para reler algumas páginas, a leitura fluiu muito bem, então eu acho que não é a época mesmo de eu ler quando eu comprei, e ano passado eu li e foi maravilhoso, eu adorei, e agora eu quero ler os outros livros desse escritor, porque eu tenho certeza que vão me acrescentar
muita coisa. Tá, se vocês não me cancelaram até agora, chegou o momento que vocês vão me cancelar de fato. Um livro que você cancelou o ou a protagonista por ser insuportável. E para isso, eu trouxe a Bella de Crepúsculo. Sim, eu não suporto essa personagem. Pra mim, ela é a causadora de todos os problemas da história. Eu adoro o Edward, eu adoro o Jacob, porém, eu acho que o problema de tudo foi a Bella. Se ela tivesse sido decidida desde o começo, não ficasse ali cozinhando o Jake o tempo inteiro, a história seria totalmente diferente e o Jake teria o lugar de melhor amigo dela, que era o que pelo menos era o que eu esperava fazer a leitura desse livro. Mas, então, essa é a minha resposta. 5. Um livro que a maioria cancelou e você gostou. Então vamos lá, né? Porque tá na moda cancelar esse livro. Então, o Duque e eu, da Julia Quinn. Todo mundo que tá lendo agora tá cancelando a história. Eu entendo realmente, a cena que existe aqui é desnecessária, não precisava ter. Não passo o pano porque a escritora fez aqui. Porém, ele continua sendo um livro favorito meu, pela experiência que ele me trouxe. Foi um livro que eu amei conhecer a história, pela construção dos personagens, pela construção de da ambientação, a família, as piadinhas entre os irmãos. Tudo isso fez uma experiência muito diferente para mim e eu adorei. E ele continua sendo o meu favorito, apesar dos pesares, tá? Então, o do que eu continua sendo o meu favorito. 6. Um livro bom, mas que você cancela a capa. E, gente, olha isso aqui. Olha que capa mais... né? Não tem nem palavras. Mas não é exclusivo desse livro, porque esses livros lançados pela Essência, da Patrícia Cabot, as capas mais ou menos seguem esse mesmo padrão de feio. A editora chegou a relançar alguns livros dela com uma capa bem mais bonita, mas eu também não sei se continuaram a fazer esse relançamento, se continua vendendo ainda, tá? Esses livros são bem antigos, são de 2011. Então, é um livro muito bom, ele é um romance de época, ele é um favorito meu também, mas essa capa, gente, não dá. Ele até fica escondido ali na minha estante, porque... né, não tem como, infelizmente. 7. Um livro, uma série ou uma trilogia que todo mundo amou, mas que você cancelou e não vai explicar o porquê. Para essa pergunta, não tem bem uma série mais ou menos que todo mundo ama que eu cancelei, e eu não quero ser repetitiva em falar lá o Corte de Espinhos e Rosas da Sarah J. Maas. Então eu escolhi uma série que eu li ano passado, que foi a série Market da Sylvia Day. São 4 livros. E eu não vou explicar o porquê, porque né, essa é a questão da pergunta, mas se vocês quiserem saber o porquê que eu cancelei, lá no blog tem resenha dos 4 livros e o motivo de por que eu cancelei cada um deles, tá? Então quem quiser saber, só acessar aqui na descrição o nosso blog e ir lá, porque vai ter a resenha de cada um dos livros. 8. Um livro que tinha tudo para ser cancelado por você, mas não foi. E A Luz que Perdemos, da Ju Santopolo, entra nessa questão, porque pelo simples fato de aqui na capa falarem que é uma história que se assemelha a Um Dia e Como Eu Era Antes de Você, são 2 histórias que não funcionaram pra mim. Então eu meio que já tinha me arrependido de ter pegado esse livro pra ler até antes mesmo de começar. E na verdade foi uma surpresa muito boa, porque eu não achei nada parecido com essas 2 histórias. Eu gostei muito. Eu falei disso num vídeo aqui do canal, vou deixar aqui nos cards para vocês irem lá ver. Fiz um diário de leitura dele. Então se vocês quiserem conhecer mais um pouco da história e saber mais o que eu achei sobre isso, vão lá dar uma olhadinha, tá? Que tem um vlog meio grandinho, mas tá falando tudo. 9. Uma série ou um filme que você cancela por ser uma adaptação ruim. Não tem nenhuma série ou filme que eu achei tão ruim ao ponto de cancelar. Lógico que sempre tem algumas coisas, alguns detalhes que a gente gostaria que fosse diferente ou que a gente não curte muito, mas não ao ponto de achar que foi péssimo e que não deveria existir. Mas para não passar em branco essa pergunta, eu escolhi O Sol Também é uma Estrela,
porque foi um livro que eles fizeram algumas mudanças que meio que mudou um pouco a experiência que eu tive com o livro. Então eu acho que ele entra um pouquinho nessa questão. O filme é muito bom, se você assistir ele separadamente do livro, é perfeito. Mas quando você faz essa comparação, você percebe que acabou alguns detalhes mudando a experiência que eu tive com a história. Cancele, na zoeira, hein? 5 booktubers para responder essa tag. E aqui eu vou deixar aberto para quem quiser responder e marcar a gente, por favor, pra gente ir lá ver as respostas. Porque na verdade todo mundo que eu tenho contato, que eu sigo, já respondeu, já foi marcado nessa tag. Então, para não ficar muito repetitivo, né, eu vou deixar aqui em aberto. Mas eu queria agradecer muito a Gi por ter marcado Leitores em Crise para fazer essa tag literária. Eu sigo já há algum tempo no YouTube, no Twitter, e ela traz conteúdos bem bacanas, bem diversificados, então vão lá no canal dela também dar uma forcinha, acompanhar o que ela faz também, porque é muito bom. Bom, é isso, espero que tenham gostado, espero que vocês não me cancelem depois dessa tag, e a gente se encontra no próximo vídeo.